Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Hoje vamos ouvir a palavra do Senhor, refletindo a palavra do Senhor dentro desse tema, que Jesus espera uma atitude. Bem, o texto ele está baseado em João, capítulo 6. O evangelho que João escreveu, capítulo 6, a partir do verso 5. O texto diz assim, João 6, 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe, onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Felipe, 200 denários de pão não lhe basta para que cada um receba um pouco. Ao que lhes disse um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Esse texto ele vai mostrar na segunda multiplicação dos pães. E dentro desse texto nós vemos muitas lições e eu gostaria de trazer com vocês essa reflexão. Essa é a segunda multiplicação dos pães, e havia ali uma multidão onde Jesus curava, libertava, ensinava, salvava. E em dado momento, já estava tarde, e houve uma preocupação dos discípulos com aquelas pessoas que já estavam há um tempo sem se alimentar. Nesse texto não vai mostrar, mas quando vamos a Mateus capítulo 14, ali vai mostrar que os discípulos chegaram até Jesus e disseram para Jesus, essa multidão já está aqui com a gente já tem um tempo, já está tarde, e é bom mandar elas embora para que elas possam ter aonde ficar, aonde comer. E aí que Jesus ele diz essa palavra, não precisa despedir eles, não precisa mandar eles embora. Deem vocês mesmos de comer para eles, que é esse texto que nós lemos. Naquele momento houve uma movimentação, porque Jesus ele deu uma ordem. Jesus ele falou, olha, dê de comer a essas pessoas. E ali houve uma movimentação. O que dá para perceber, é claro que o texto é resumido, mas o que dá para perceber é que houve uma conversa, de repente eles pararam ali para ver o que tinham disponível, porque o que eles tinham ali disponíveis em questão financeira, porque eles chegaram até Jesus e falaram, olha, em questão de dinheiro a gente não tem. Porque 200 denários não é suficiente para que a gente possa dar de comer esse povo. E mesmo que eles tivessem dinheiro, não havia ali um comércio para que eles tivessem tantos pães, mais de 5.000 pães, para que eles pudessem ali dar para essas pessoas. Então, nem havia dinheiro suficiente e mesmo que tivesse, não havia um comércio que suprisse a necessidade de pão, alimento para essas pessoas. Então a situação era bem crítica. Um desses discípulos trouxe ali um homem que tinha ali 5 pães, 2 peixes, e foi a partir dali que Jesus fez o milagre. Como nós conhecemos a história. Mas é aqui que eu gostaria de refletir com vocês, porque Jesus, o texto é muito claro no verso 6, aqui em João capítulo 6, no verso 6, o texto é muito claro dizendo que Jesus disse isso a ele, perguntou isso para os seus discípulos, mas ele bem sabia o que ia fazer. Jesus já sabia o que ia fazer. Jesus não foi pego de surpresa. Jesus ele já tinha um plano, já tinha algo estabelecido para ser feito. Mas mesmo assim, ele quis ver qual era a atitude que aqueles discípulos iam tomar diante de uma ordem, diante de uma situação crítica, diante de uma situação que foi colocada a eles, o que eles iriam fazer. Qual era a atitude que eles iriam tomar? Mesmo Jesus poderia ter facilitado, né? Jesus poderia
ter chegado para eles e falar, olha, não se preocupe com essa multidão, vamos fazer o seguinte, vê aí alguém que tenha um pão, alguns peixes, e eu vou multiplicar, eu vou orar ao Pai, vamos sentar, vamos ficar despreocupados, porque todos vão comer. Poderia ser assim? Seria mais fácil, seria mais tranquilo se Jesus tivesse passado essa informação logo de cara. Olha, não se preocupe, vê alguém aí que tem alguns pães e peixes, traz aqui que eu vou multiplicar, e a gente senta, a gente come e vai até sobrar. Mas não foi isso. Jesus, ele primeiro pediu para que os discípulos tomassem uma providência. E eu penso que isso acontece muito com a gente, no sentido de que Deus está no controle, nós sabemos disso, nós cremos nisso. Nós cremos que servimos um Deus que está no controle. Mas o fato de que Deus está no controle não anula a nossa responsabilidade. Saber que Deus está no controle de tudo, que temos um Deus que é um Deus de provisão, um Deus de providência, um Deus que supre, isso não anula as nossas responsabilidades, as nossas decisões. Em algum momento da vida, poderia Deus chegar em nós através de uma revelação de um sonho, de uma profecia, ou mesmo da palavra, e falar, olha, não precisa fazer isso, não precisa ir atrás, não precisa falar isso, não precisa ter essa decisão, não precisa ir por esse caminho, porque eu já tenho estabelecido para você um caminho, eu já tenho... Seria muito mais fácil, a vida seria muito mais fácil. Mas, por outro lado, a gente não ia crescer, a gente não ia amadurecer na vida, a gente não ia aprender na vida, a gente ia ser mais um filho mimado, esperando o pai tomar as decisões pela gente, e a gente sem fazer nada, sem crescer, sem aprender, sem apanhar na vida, sem aprender com os erros, sem aprender com os acertos, íamos ser mais uns filhos mimados. Mas não, isso não é o que Deus quer para nós. O que Deus quer é que nós aprendamos a ter decisões, a decidir, a pensar, a agir, mesmo sabendo que é Ele que está no controle, Ele vai direcionar, Ele vai trabalhar. E veja que Deus sim, Jesus ele trabalhou dentro daquilo que os discípulos trouxeram. Os discípulos trouxeram ali uma pessoa que tinha 5 pães e 2 peixes, e foi a partir dali que Jesus trabalhou. Ou seja, Jesus já sabia o que ia fazer, já tinha o seu plano, como diz o texto, mas foi a partir daquilo que eles trouxeram para Jesus. Então, sim, foi um trabalhar de Jesus, mas foi um trabalhar de Jesus a partir de uma atitude que eles tiveram de achar um homem que tinha ali 5 pães e 2 peixes. Então, nós concluímos que, sim, Deus está no controle, Ele sabe de tudo que vai acontecer, porém eu tenho que ter atitude. Eu tenho que me planejar, eu tenho que buscar ter conhecimento, saber o que é possível, o que pode ser feito. E dentro dessa minha atitude, dentro dessas minhas decisões, vai ter um momento que nessa decisão Deus vai operar dentro do que eu propor, dentro do que eu trouxer para Jesus, dentro do que eu trouxer para o Senhor, falar, olha, é isso aqui que eu tenho, é isso aqui que eu consegui, é isso que eu tenho, é dentro disso que o Senhor vai operar. Em outras palavras, a saber que Deus é soberano não anula as minhas decisões, as minhas responsabilidades. Então, tenha atitude, tenha um plano, busque sabedoria e conhecimento,
E com certeza, dentro daquilo que você está buscando, na sua caminhada, é onde você vai ver o agir de Deus na sua vida, o trabalhar de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe e eu te espero para uma próxima oportunidade onde estaremos aqui ouvindo e aprendendo mais a palavra de Deus e como podemos aplicar em nossa vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te espero na nossa próxima reflexão. Deus abençoe.